Olá a todos, eu sou Kleber Crispim, bem-vindos aí ao meu canal secundário Buscando os Originais. Bem pessoal, no vídeo de hoje, já que estamos falando muito ultimamente nos últimos vídeos sobre as festas do Altíssimo, encontrei um estudo bastante bacana aqui na minha biblioteca em PDF, chamado O Messias nas Festas Bíblicas. Então nós vamos analisar como o Messias cumpriu essas festas, as passagens referentes a isso nas Escrituras, tudo com embasamento bíblico, né? Então, como já diria o velho bordão aqui do canal, né, pessoal? Sem mais delongas, bora pro estudo, pessoal. O Messias nas festas bíblicas. Começamos aqui com a passagem do livro de Bereshit, traduzido por Gênesis capítulo 1, versículo 14. E disse o Altíssimo: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos. O propósito dos astros, em especial o sol e a lua, são para servir de sinais, em que hebraico é a palavra ot. E esta mesma frase, sinal, aparece no profeta Yeshayahu, traduzido por Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Altíssimo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu filho Emanuel. O significado dessas letras, sinal, é impressionante, já que a letra Aleph, em paleohebraico, tem a forma de uma cabeça de boi, representando um líder. A letra Vav, em paleohebraico, tem o formato de um cajado, de um gancho. E a letra Tav, em paleohebraico, tem o formato de uma cruz, de um madeiro. Entre as implicações que nos dão estas três letras que formam a palavra sinal, é um líder enganchado no madeiro, numa cruz cujo significado se compreenderia naquele que assimilaria ao, quer dizer, as estações ou moadim. A palavra estações em hebraico, moadim, significa literalmente nomeações, e sua origem primitiva se forma com as palavras do paleohebraico abaixo, men, vav, Ain, Dalet, Yod, Men. Os do Men, do princípio e final, representa águas. A letra Vav representa uma estaca ou gancho. A letra Ain representa um olho, que implica observar. A letra Dalet é controvérsia, já que significa porta ou peixe. Já a letra Yod implica alcançar, de modo que quando as águas, nações, peixes, Efraim, observem os sinais e guardam as nomeações, então serão alcançadas pelo Altíssimo. Quais são essas Moadim que seriam por sinais para a humanidade? Vamos aí para o livro de Vaikra, pessoal, traduzido por Levítico. Capítulo 23, versículo 1. Depois falou Yahuwah a Moshe, dizendo, capítulo 2. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades de Yahuwah que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Primeiro Shabat, sétimo dia, o sábado. Livro de Vaikra, traduzido por Levítico, capítulo 23. 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o Shabat do descanso. Santa convocação, nenhum trabalho fareis. Descanso do Altíssimo é em todas as vossas habitações. Segundo, Pesach, né? A Páscoa, juntamente aí também com Hag Hamatzot, pães ázimos. Vamos aí ler aí o livro de Vaikra, traduzido por Levítico, capítulo 23, do versículo 4, 5, 6, 7 e 8.
Estas são as solenidades de Yahua, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Pessah, é a Páscoa do Altíssimo. E aos 15 dias desse mês é a festa de pães ázimos de Yahua. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada a Yahua. Mas 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Aí temos aí a terceira festa, pessoal. Hag Habikurim, a festa das primícias. E falou Yahua a Moshe dizendo, teremos aí dos versículos 9 a 13, tá, pessoal? Continuando. E falou Yahua a Moshe dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Altíssimo, para que sejais aceitos. No dia seguinte, ao Shabat, o sacerdote o moverá. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Altíssimo, e a sua oferta de alimentos será de 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Altíssimo, e a sua libação será de vinho, 1/4 de rim. Temos aí também o versículo 14, né? E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Altíssimo, do vosso Elohim. Estatuto perpétuo é por vossas gerações em todas as vossas habitações. Partimos então para a quarta festa, Shavuot, Pentecostes. Ou seja, livro de Vaikra, traduzido por Levíticos. Vamos ler aí capítulo 23, leremos aí do versículo 15 ao versículo 22. Depois para vós cantareis desde o dia seguinte ao dia de repouso, desde o dia em que trouxerdes o molho de oferta movida. 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte ao 7º Shabat, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Altíssimo. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento. De 2 dízimas de farinha serão levedados, se cozerão, primícias são ao Altíssimo. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano e um novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Altíssimo, com a sua oferta de alimentos e as suas libações por oferta queimada de cheiro suave ao Altíssimo. Também oferecereis um bode para expiação do pecado e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Altíssimo, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Altíssimo, separados, né, para o uso do sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do seu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Altíssimo, vosso Criador. Quinta festa, pessoal, Yom Teruah, o dia das trombetas. Segue aí o livro de Vaikra, traduzido por Levítico, capítulo 23, versículos 23 a 25. E falou Yahua a Moshe, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º
ao 1º do mês tereis descanso, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Altíssimo. Sexta festa, pessoal. Yom Kippur, dia da expiação, dia do perdão. Livro de Vaikra, traduzido por Levítico, capítulo 26 a 32. Se vocês quiserem acompanhar, peguem aí as suas Bíblias aí e acompanhem. Falou o Altíssimo a Moshe dizendo: mas aos 10 dias desse 7º mês terá o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis ofertas queimadas ao Altíssimo. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Altíssimo, vosso Elohim, vosso Criador. Porque toda alma que naquele mesmo dia não se afligir, será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Shabat de descanso vos será, então afligireis as vossas almas, aos 9 do mês à tarde. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso Shabat. Sétima festa, pessoal, Sukkot, conhecida como Festa dos Tabernáculos, Festa das Cabanas. Detalhe, foi o período que nasceu o Messias. Continuemos aqui sobre o livro de Vaikra, traduzido por Levíticos. Pegaremos aí do versículo 33 ao versículo 44. E falou Yahuwah a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês, 7º, será a festa dos tabernáculos a Yahuwah, por 7 dias. Ao 1º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Altíssimo. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Altíssimo. Dia de proibição é: nenhum trabalho servil fareis. Então são as solenidades do Altíssimo que apregoareis para as santas convocações, para oferecer ao Altíssimo oferta queimada, holocausto e oferta de alimentos, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos Shabats do Altíssimo, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que darei ao Altíssimo. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido do fruto da terra, celebrareis a festa do Altíssimo por 7 dias. No 1º dia haverá descanso, e no 8º dia haverá descanso. E no 1º dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Altíssimo, vosso Elohim, vosso Criador, por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Altíssimo por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas. Para que saibam que as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito, eu sou Yahuwah, vosso Criador, vosso Elohim. Assim pronunciou Moshe as solenidades de Yahuwah, o Criador, aos filhos de Israel. As nomeações, ou Moadim, foram planejadas pelo Criador desde o princípio com a finalidade de mostrar seu plano de redenção para o mundo, sendo o povo de Israel o recipiente desta revelação, o qual teria a responsabilidade de ensinar e compartilhar com as nações, já que qualquer habitante da terra, independentemente da sua origem, é convidada a celebrar as festas. Livro de Shemot, traduzido por Êxodo, capítulo 12, versículos 48 e 49. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar Pessah ao Altíssimo, seja-lhe circuncidado todo homem, e então chegará e celebrá-la, e vai celebrá-la.
e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Bem, nesse caso, pessoal, sobre a questão da circuncisão, creio que o Altíssimo aqui está falando da circuncisão do coração. Isso é debatido no livro de Mahasei Shihilim, traduzido por Atos. Foi, inclusive, no caso ali, o assunto do primeiro concílio organizado pelos apóstolos, né, em Jerusalém, que era o verdadeiro concílio, antes de Inácio de Antioquia vir deturpar tudo, né? Então, aqui nós vemos essa questão da circuncisão. De nada adianta se circuncidar na carne e o coração ainda continuar endurecido, né, pessoal? Não adianta nada se batizar em águas e, na ocasião, né, a pessoa não se arrepender. O batismo ali realizado por Yahuhanan, né, o Batista, era um símbolo de arrependimento. Então, eu creio que o meu entendimento dessa questão é essa, pelo menos o meu. Estou passando para vocês aqui. Continuemos aqui. Agora pegaremos aí o livro de Bamidbar, traduzido por Números, capítulo 15, versículos 14, 15 e 16. Né? Peguem aí. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou que estiver no meio de vós, nas vossas gerações, e ele apresentar uma oferta queimada de cheiro suave ao Altíssimo, como vós fizerdes, assim fará ele. O mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Com vós, assim será o peregrino perante o Altíssimo. Uma mesma lei e um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Ou seja, isso aqui, pessoal, já derruba por terra, né, esse papinho de que estou na graça. Ou seja, o povo, você vê, dá para perceber aqui, né, o tamanho do jeito que conturbaram as coisas, né, do jeito que macularam tudo, né. Continuemos aqui. Agora vamos pular aí para o livro de Yeshayahu, traduzido por Isaías, capítulo 5:6, versículos 6, 7 e 8. E aos filhos dos estrangeiros que se uniram ao Altíssimo para o servirem e para amarem o nome do Altíssimo e para serem seus servos, todos os que guardarem o Shabat, né? Todos os que guardarem, espera só um instantinho aqui, todos os que guardarem o Shabat, não o profanando, e os que abraçarem o meu pacto, também os levarei para o meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o soberano Elohim, Criador, que congrega os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que já se ajuntaram. Aqui, pessoal, isso aqui nada mais é do que profético, né, pessoal? O que era a igreja primitiva, né? A igreja apostólica verdadeira? Era judeus e gentios convertidos nas palavras e ensinamentos do Messias, congregando juntos, né? Até que Inácio foi lá e separou tudo, criou uma coisa nova. Enfim, para vocês terem mais detalhes sobre isso que eu estou dizendo aqui, vão lá no vídeo 15 desse canal, série Netzarim. Assistam 5 capítulos e vocês vão entender o que eu estou dizendo aqui. Continuemos, pessoal. Claramente as escrituras desde o princípio nos ensina que o Criador criou as luminárias no céu para ensinar as nomeações, os Moadim, com ele. Então, porque a maioria daqueles que dizem estar no pacto com ele não as guardam, e em seu lugar celebram muitas outras festividades antibíblicas e de origem totalmente pagã, como o domingo, ou o dia do sol, o Natal, que é o sol invicto em honra a Mitra, celebram o Ano Novo em honra ao deus Jano, dia dos mortos, a Semana Santa em dias diferentes do que marca o livro de Levítico, capítulo 23.
Quem mudou o calendário festivo divino, que tem trazido como consequência que a maioria das pessoas crentes se encontram em trevas com respeito ao programa profético das ditas festividades. Historicamente, a partir do imperador Constantino, começou um roubo gradual entre o judaísmo de Yahushua, né, aqui é na verdade Yahusha, né, e os discípulos de origem gentílica, que decidiram pouco a pouco identificar-se mais com a nova religião do Império Romano que com as comunidades judaicas que em muitas ocasiões foram perseguidas. Os diferentes concílios, desde o de Nicéia do ano 325 em diante, foram adotando uma série de dogmas e doutrinas estranhas à fé e às escrituras hebraicas. Em um caso particular, as festas, que foram um decreto pela Igreja Católica, né, canonizados nos concílios de Laodiceia, celebrando a princípio do século IV. Bem, pessoal, eu fiz vídeos aqui no canal, podem procurar aí, concílios do Oriente Bizantino e concílios do Ocidente Romano. Lá eu coloquei em ordem todos os concílios que passaram e o que foi decidido nesses concílios. Estão lá, são 2 vídeos, né? Para quem tiver interesse. Continuemos aqui. Cânon 29. Os cristãos não devem judaizar descansando no sábado, porém devem trabalhar nesse dia e em seu lugar honrar o dia do Senhor e, se é possível, descansar nesse dia como cristãos. Porém, se for encontrado alguém judaizando, que seja anátema de Cristo. Bem, aqui percebemos que esse é o ensinamento do cristianismo que vai totalmente contrário ali às próprias escrituras e, claro, ao ensinamento dos apóstolos. Continuemos. Cânon 27. Não é permitido receber porções, presentes, comidas de festividades de hereges ou judeus, nem participar delas. O cânon 28. Não é lícito receber pão sem fermento dos judeus, nem participar de suas impiedades. Olha, gente, interessante, né? Como eu falo, Messias diz que A é A. Vieram os apóstolos e ensinaram que A é A. Vieram ali os primeiros discípulos, sejam judeus ou gentios, e ensinaram e praticaram que A é A, até que veio Inácio de Antioquia, Tertuliano, Marcião, até chegar Constantino e disseram que A já não era mais A era B. Entenderam a gravidade da coisa? Esses são os resumos aí dos decretos 37, 33 e 39, né? Continuemos aqui. Não guardem as festividades dos hebreus ou hereges, nem recebam oferendas festivas deles. A luz não tem comunhão com as trevas, portanto nenhum cristão deveria celebrar uma festa com os hereges ou os judeus, nem receber nada relacionado com essas festividades, como pães sem fermento e coisas semelhantes. Essa é a ordem aí da igreja estabelecida pela Igreja Católica Romana, lá atrás, né, pessoal? E infelizmente aí, hoje, né, até hoje eles aceitam isso sem questionar, não estudam as escrituras, são ignorantes e, claro, isso passou para suas filhas protestantes. Continuemos aqui. Carta de renúncia ao judaísmo elaborada durante o reinado de Constantino para todos os novos cristãos. Olha só, pessoal, teve isso, hein? Eu renuncio a todos os costumes, ritos, legalismo, pães sem fermento e sacrifícios de cordeiro dos hereges e todas as suas festas, sacrifícios, orações, purificações, santificações, jejuns, luas novas e shabat, superstições, hinos e cânticos e observância da sinagoga, comidas e bebidas dos hebreus. Em uma palavra, renuncia absolutamente a tudo que seja judaico, cada lei, cada rito, cada costume, e se depois dessa renúncia alguém desejar negá-las e regressar
a superstição judia, ou seja, comendo com os judeus, ou jejuando com eles, ou secretamente conversando com eles, e condenando a religião cristã, ao invés de confundir a eles e condenar sua fé vã, então permita que a maldição de Caim e a lepra de Gessi, deve ser Gessé, né, caiam sobre mim, tanto como os juízos legais que reconheço que sou merecedor, e possa então ser anátema no mundo vindouro, e que a minha alma seja jogada fora com Satanás. Olha para vocês verem o nível, né, eu diria no mínimo aqui, eu não tenho nem palavras, pessoal, para vocês verem. As pessoas eram obrigadas a ler isso aqui, entendeu? Principalmente quando o cristianismo começou a se espalhar pela Europa. Mas continuemos aqui, pessoal. Tendo como antecedentes todos esses decretos, e que podemos entender hoje como é possível que, incluso alguns versículos das cartas de Rav Shaul, né, Paulo, sejam totalmente distorcidas em certas traduções, como o propósito de fundamentar o abandono às festas decretadas pelo Criador. Por exemplo, a controvérsia passagem do livro de Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17, entre muitas outras, né? Vejamos aqui. Livro de Colossenses aí, pessoal, capítulo 2, versículos 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos shabats, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é do Messias. Isso aí, tradução da Bíblia João Ferreira, pessoal. Aí temos aí, né, essa mesma carta, né, Colossenses, né, capítulo 2 aí, versículos 16 e 17, mas a versão internacional. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se no Messias. Olha a diferença de tradução, pessoal. Interessante, vou conversar com alguns irmãos a respeito de toda essa corrupção na questão da tradução. Por isso que esse canal se chama Buscando os Originais. E lógico, muitos não acham pecado questionar. Você está questionando o que está escrito. Eu falei, mas essa tradução está errada. Não, mas como você sabe? Você estava lá, sabe? Tem muitos irmãos que brigam para continuar na escuridão, pessoal. Lutam para continuar na cegueira. Continuamos aqui. Qual é, então, a interpretação correta desse versículo? Temos que olhar essa passagem completa em seu contexto. Livro de Colossenses, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. E vai até o versículo 18, pessoal. Vamos lá. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo o Messias, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão do Messias, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder do Altíssimo, do Criador, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo,
Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos shabats, que são sombras das coisas futuras, ou seja, coisas que vão ter que ser cumpridas, né, pessoal? Mas o corpo é do Messias. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Ou seja, pessoal, deu para ver aqui, né, pessoal? Ou seja, Rav Shaul diz que A é A. Aí vem o sistema religioso, isola um versículo e diz que A é B. Deu para entender a gravidade da situação? Continuemos aqui. Conclusão. Se o Mashiach, Yahushua HaMashiach e seus discípulos e Rav Shaul Hashalia, traduzido por Paulo, seguiram guardando as festas e ensinando aos gentios a celebrarem, segundo está aí no livro de Matitiahu, traduzido por Mateus, capítulo 5, versículos 19 e 20, e Coríntia Aleph, traduzido por 1 Coríntios, capítulo 11, etc. No livro de Mahasei Shirilim, traduzido por Atos dos Apóstolos, se menciona esse capítulo, já que longe de fundamentarem, como o cristianismo prega, que somente 4 leis foram dadas aos gentios, é justamente ao contrário, já que nesta mesma passagem se especifica que eles aprenderam de Moshe, já que isto era ensinado nas sinagogas aonde eles iriam aprender nos dias de repouso. Livro de Mahasei Shirilim, trazido por Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 21. Pois desde os tempos antigos, Moshe é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os Shabats. Então, temos que tomar uma decisão em base a uma profecia anunciada por Daniel, traduzido por Daniel, acerca de um império opressor de Israel que viria depois dos impérios da Babilônia, Pérsia e Grécia. Passaria ou intentariam mudar as festas bíblicas que o Altíssimo planejou desde o primeiro capítulo ali do livro de Bereshit, traduzido por Gênesis. Vamos lá? Livro de Daniel, traduzido por Daniel, capítulo 7, versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei e a Torá, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Como temos comprovado através da história, essa profecia tem se cumprido e ainda hoje segue se cumprindo. O homem, por interesses políticos e econômicos, tratou de modificar ou anular as nomeações divinas, os Moadim, que seriam sombra do que haveria de vir com o Mashiach. Creio que essa passagem que se refere que haverão de vir com o Mashiach se quer dizer o governo milenar do Mashiach, pessoal. Fiz 2 vídeos falando do milênio aqui, apesar do áudio estar meio ruim, creio que dá para entender, pessoal, o texto está lá. O justo da luz dos astros e as que produzem a sombra do que haveria de vir, quer dizer, as festas bíblicas, nos ilustram o plano de redenção através do Mashiach, Yahushua HaMashiach. Renunciarás hoje os intentos romanos de modificar ou anular essas citas ou nomeações que em hebraico se chamam Moadim, e te apresentarás de maneira pontual em cada uma dessas festas? Se você fizer, você entenderá o plano divino para a humanidade, passará das trevas para a luz. Aí vamos aí para Tesalonikia Aleph, né? Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 4, 5 e 6. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, com os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Livro de Bereshit, traduzido por Gênesis, capítulo 1, versículo 14, diz: E disse Elohim, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam para eles sinais, e para estações, e para dias e anos.
Versículo 15: e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. Versículo 16: e fez Elohim os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Isso aí é o quarto dia, né, pessoal? Essas citas ou nomeações, Moadim, que anunciaram o Mashiach, uma estrela também fez isso. Livro de Matitiahu, traduzido por Mateus, capítulo 2, versículo 2, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos Yahudim, dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Temos aí livro de Gênesis, né? Traduzido por Bereshit, traduzido por Gênesis, capítulo 1, versículos 17, 18 e 19. E Elohim os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Elohim que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto, Yom Revi. Então é isso, pessoal. Terminamos mais esse estudo. Espero que todos tenham compreendido aí, né, a gravidade de toda mudança, de todo engano, de toda perversão, distorção dos ensinamentos, da sã doutrina apostólica verdadeira, que eu canso de falar. Eu acho que as pessoas, pessoal, elas têm que parar para analisar, principalmente pessoas que estão dentro desse sistema religioso. Eu creio que da forma como é feito, os frutos que esse sistema religioso dá são frutos ruins. Olha a perversidade. Eles negam as festas do Altíssimo, eles negam o dia separado do Altíssimo, eles negam as leis do Altíssimo. Esse papinho, eu vivo na graça, eu não vivo na lei, blá blá blá, enfim. Todos nós sabemos disso. Então, se você tem algum parente, algum amigo que esteja enfincado dentro do sistema religioso, mostre esse estudo para ele, né? Principalmente esses que negam as mitzvot, que negam os mandamentos do Altíssimo, né? Ignorando completamente ali a Yohanan Aleph 3, né? 1 João 3, ignorando toda a palavra de Paulo no livro de Romanos. Eles isolam alguns versículos para dizer o contrário, distorcem. Paulo, como diz, Rav Shaul Hashaliach, traduzido por Paulo, deveria entrar no Guinness como o homem que teve a sua dialética mais distorcida da história. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Esse vídeo está bastante longo. Espero que esse estudo tenha agradado a todos. Que o Altíssimo, Yahuwah Tsevaot, abençoe a cada um de vocês e aos seus respectivos lares, suas respectivas famílias, e que a luz do Mashiach, Yahushua HaMashiach, ungido, o Cordeiro, continue lhes dando norte, discernimento e entendimento das separadas Escrituras. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.